Olá, amigos e amigas online do projeto Começando do Zero, Direito Financeiro. Estamos vendo o quê? Despesa. Para fechar esse ponto, eu selecionei algumas questões que eu começaria a responder agora na tela. Nosso projeto, questões, olha a primeira. Quando da análise das contas públicas prestadas por município, foi constatada a realização de inúmeras despesas públicas previstas no orçamento. Pode ser considerada irregular uma despesa. Olha só o que a banca está querendo, hein? Pode ser considerada irregular uma despesa. Letra A, contratual, sujeita a parcelamento com empenho global. Ora, se é contratual, o empenho tem que ser o global. Essa aqui não é irregular. Letra B, cujo montante não se possa determinar, com empenho por estimativa. O empenho por estimativa realmente é utilizado nos casos em que a administração pública sabe que a despesa vai acontecer, mas não tem o seu valor exato. Por isso que ela estima. A letra B não é irregular. Letra C, com dispensa de empenho, quando esta excede o limite de crédito concedido. Com dispensa de empenho, e quando esta excede o limite de crédito concedido, claro que não. Nem pode haver a dispensa de empenho, nem pode exceder o limite de crédito. Essa é completamente irregular. Agora observem a letra D e percebam a diferença. Com dispensa de nota de empenho. Aí sim, gente. Dispensa de nota de empenho, ok. Dispensa de empenho, não. Toda despesa deverá ser previamente empenhada. Então, com dispensa de nota de empenho, em casos especiais previstos em legislação específica. Correta a letra D? E a letra E, empenhada no último semestre do mandato do prefeito municipal. Isso aí não é impedimento. Então, podem cravar a letra C como gabarito. Questão 2. De acordo com a classificação adotada pela Lei número 4320/64, a despesa decorrente do pagamento de juros da dívida pública se caracteriza como despesa pagamento de juros. Você tem o quê? Gente, o que eu falei e frisei bastante, não é? O pagamento de juros da dívida é uma transferência corrente. Já o pagamento do principal da dívida é uma transferência de capital. Aí vem a letra A, corrente de custeio, que é corrente mas não é custeio. Letra B, capital, fora. Letra C, capital, fora. Letra D, capital, fora. E sobrou a letra E, corrente de transferência corrente. Então, gabarito, letra E. Terceira questão. Uma unidade da federação contratou uma empresa para prestação dos serviços de vigilância da sede do governo pelo valor mensal de R$20 mil, por um período de 18 meses, com início em 1 de maio de 2015. O setor responsável pela contratação deverá emitir um empenho relativo ao exercício de 2015 do tipo. Gente, então essa questão está cobrando o tipo de empenho e o valor a ser empenhado. Aqui eu vou destacar contratação. Contratação sugere o quê? Vou empenhar, vinculado a um contrato, pagamento parcelado. Tanto é, pagamento pelo valor mensal de 20 mil. Então, conheço o valor, 20 mil. Há um contrato. Qual tipo de empenho a ser realizado? É o global, também chamado de contratual. Então, de cara, você já cancela a letra A, cancela a letra B, cancela a letra E. Agora, qual o valor a ser empenhado? Não esqueçam que eu falei, quando o empenho for do tipo global, o valor a ser empenhado será o somatório das parcelas que vão acontecer
naquele exercício. Então, temos o início desse contrato, quando é, gente? 1 de maio de 2015. Então, você tem, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada parcela, mensalmente, a questão trouxe 20 mil. Então, são 8 parcelas que vão acontecer em 2015. 8 vezes 20 mil, 160 mil. Então, o valor a ser empenhado em 2015 será de 160 mil. E o tipo de empenho, global. Portanto, ó, letra C, global de 160 mil. Se a banca tivesse cobrado qual o valor a ser empenhado no exercício de 2016? Então, se são 18 meses o contrato, e aqui já utilizamos desse contrato 8 meses, faltam 10, não é verdade? Então, 10 vezes 20, 200 mil. Seria 200 mil para 2016. Então, muito cuidado com a referência nessa questão. A banca cobrou o exercício de 2015. Então, pode marcar a letra C. Quarta questão. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, está classificada em categorias econômicas e a banca cobra o resto. Aprendemos que a Portaria Interministerial 163/01 classificou economicamente, distribuiu, né, a estrutura econômica da despesa de que forma? Naqueles níveis que vimos. São quantos níveis? Níveis obrigatórios, 4. O quinto é facultativo. Então, temos, além da categoria econômica, vamos relembrar, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Lembrando que o desdobramento do elemento, ele é facultativo, ele é opcional. Então, letra A é o gabarito. Quinta questão. Em uma entidade pública municipal, as despesas com combustíveis usados pelas ambulâncias, com a aquisição de um terreno para a construção de uma escola e com premiações científicas em dinheiro, são classificadas, respectivamente, nas seguintes categorias econômicas. Bem, vamos separar aqui os exemplos, não é? Os gastos que a banca cobrou. Olha só, combustível, aquisição de um terreno, premiação científica. Mas o que ela perguntou? Isso é muito importante. Observe na parte final. Nas seguintes categorias econômicas. E o que nós aprendemos? Que a Lei 4320/64, ela, em seu artigo 12, estabeleceu apenas 2 categorias econômicas: despesas correntes, despesas de capital. Então, gente, a alternativa que vamos validar, que vamos marcar como correta, terá que ter despesa corrente ou despesa de capital. Tudo corrente, tudo capital ou misturada. Não pode ter outra nomenclatura, pois, por categorias econômicas, entendemos apenas despesas correntes e despesas de capital. Aí nós temos aí, na letra A, outras despesas correntes, já está fora. Investimentos, aqui não é categoria econômica. Pessoal e encargos sociais também não é categoria econômica. Letra B, despesa corrente, pode ser, despesa de capital, vamos analisar, despesa de capital. A letra B está no páreo. Letra C, despesa corrente, capital corrente, está no páreo. Letra D, outras despesas correntes, já mato aqui, ó. Investimentos, não pode. Outras despesas correntes, não pode. Letra E, despesa corrente, pode ser, despesa de capital pode ser, mas encargos especiais não. Então, ficamos apenas com as letras B e C para analisar. A despesa corrente é aquele gasto que sempre estará ligado à manutenção, ao funcionamento da máquina pública e que não provoca um aumento no patrimônio. Aí você tem combustíveis. Isso aqui aumenta o patrimônio? Não. Então, é uma despesa corrente. A aquisição de um terreno aumenta o patrimônio? Aumenta sim. É uma despesa de capital. E premiações científicas em dinheiro não aumenta o patrimônio. É uma despesa corrente.
Então, temos pela ordem, aqui, ó, corrente, capital, corrente. E a alternativa que nos traz essa sequência correta é a letra C, despesa corrente, despesa de capital e despesa corrente. Então, letra C é o gabarito. Podem cravar a letra C. Sexta questão. As subvenções sociais destinadas a empresas públicas ou privadas sem finalidade lucrativa classificam-se na categoria econômica menor como? Gente, quando eu estava explicando para vocês, eu enfatizei bastante. Olha, transferências correntes. Principais exemplos: subvenções sociais, subvenções econômicas, principais exemplos, né? Pagamento a inativos, pensionistas, juros da dívida. A subvenção social se destina às empresas que não têm finalidade lucrativa e atuam em quais as áreas? Vamos relembrar? Secas. E a subvenção econômica se destina a empresas, a entidades que têm essa finalidade. Quais são as áreas? Passe, não é verdade? Então temos secas e passe. Então a subvenção social cobrada aqui na questão, ela representa essa categoria econômica menor, que é uma transferência corrente. E a transferência corrente é um exemplo da categoria econômica despesa corrente. É uma subcategoria econômica da despesa corrente. Então temos as subvenções sociais destinadas a empresas públicas ou privadas sem finalidade lucrativa classificam-se na categoria econômica menor. Categoria econômica menor, a banca quis falar de subcategoria. Ela colocou aqui subcategoria. Como? Aí temos na menor como transferência corrente e na maior como despesas correntes. Então essa aqui é a menor, essa aqui é a maior. E a alternativa que valida essa informação, qual é? A letra B de bola. Transferências correntes e na maior como despesas correntes. Podem marcar a letra B. Questão de número 7. Na efetivação da despesa. Letra A. Pelo empenho, cria-se a obrigação de pagamento pendente e pela liquidação, emite-se o cheque ou ordem bancária em favor do credor. Lembrem-se do artigo 58 da Lei 4320/64, que definiu o empenho. Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então, realmente, pelo empenho, cria-se essa obrigação de pagamento pendente. Não é uma obrigação efetiva, é uma obrigação pendente. Pendente de quê? Pendente do próximo estágio da despesa, que é o estágio da liquidação. Quando a despesa é liquidada, a obrigação financeira acontece. A administração pública, ela reconhece o direito do favorecido. Então, a letra A, a primeira parte que vai até aqui, está perfeita. Ok. Agora, e pela liquidação, emite-se o cheque ou ordem bancária em favor do credor. Isso aqui não acontece na liquidação, acontece no pagamento. Então, fora a letra A. Letra B, pelo empenho, cria-se a obrigação de pagamento pendente. Já vimos que até aqui está perfeito. E pelo pagamento, emite-se o cheque ou ordem bancária em favor do credor. Acabei de falar, né? Então, perfeita a letra B. Letra C, pelo empenho, verifica-se o direito adquirido pelo credor. Até aqui, não é pelo empenho, é pela liquidação. E pelo pagamento, emite-se o cheque. A parte final está ok. Letra D, pela liquidação, cria-se a obrigação de pagamento pendente. Não é pela liquidação, é pelo empenho. E pelo pagamento, emite-se o cheque. A parte final, ok. Letra E, pelo empenho, verifica-se o direito adquirido. Não é pelo empenho, é pela liquidação. E pelo pagamento, emite-se o cheque. Ok. Então, gente, realmente é a letra B de bola. A única alternativa que está correta. Questão 8. A Lei Orçamentária Anual da União previu repasse de R$ 1 milhão para a empresa ABC SA, de fins lucrativos. Esse fato. Ora, então temos aqui a União,
que está transferindo recursos para essa empresa ABC SA. Essa empresa, ela tem finalidade lucrativa. Então, isso aqui é o quê? É uma transferência para uma empresa com finalidade lucrativa. Essa transferência para uma empresa que tenha finalidade lucrativa só poderá acontecer via subvenção econômica, não é verdade? E a subvenção econômica, nós aprendemos aqui pelo artigo 19 da 4320/64, ela carece de uma lei especial para acontecer, para ser realizada. Diante desse contexto, vamos agora analisar as alternativas. Esse fato, letra A, não contraria a lei número 4320/64, desde que a empresa atue no setor da educação, saúde ou assistência social. Esses três setores se enquadram onde? Secas, né? Olha só, educação, saúde, assistência social. E secas é uma subvenção social para instituições que não têm finalidade lucrativa. Então, a letra A está errada. Letra B, não contraria a lei número 4320/64, desde que o valor repassado não corresponda a mais de 1% do total das subvenções do exercício anterior. Não há essa regra. Letra C, contraria a lei número 4320/64, que não admite repasses públicos à empresa com fins lucrativos. Errado também, admite, tanto é que é feita através de subvenções econômicas. Letra D, contraria a lei número 4320/64, que não admite repasses a sociedades anônimas. Nada a ver. Fora. Sobrou apenas a letra E, já podemos marcá-la. Não contraria a lei número 4320/64, desde que o repasse tenha sido expressamente autorizado em lei especial. Perfeito. Fundamentação legal, artigo 19 da lei 4320/64. Gabaritem a letra E. Questão 9. A classificação institucional da despesa é um critério indispensável para a fixação de responsabilidades e os consequentes controles e avaliações. Aponte a única opção que não pode ser considerada vantagem do critério institucional. Bem, a classificação institucional, ela foi criada para evidenciar o responsável pelo gasto. São 5 dígitos, onde os 2 primeiros dígitos evidenciam o órgão e os 3 últimos dígitos a unidade orçamentária. Então, órgão e unidade orçamentária. A banca quer o quê? Aponte a única opção que não pode ser considerada vantagem do critério institucional. Letra A. Permite comparar imediatamente os vários órgãos em termos de dotações recebidas. Isso ela permite? Claro que permite. Há uma estrutura, um código aqui, ó, só para evidenciar o órgão. Então, queremos a que não pode ser considerada vantagem. Letra B. Quando utilizada, busca responder basicamente à indagação: em que área de ação governamental a despesa será realizada? Gente, em que área? Área é uma palavra que vamos ter que associar sempre a que classificação? A classificação funcional, não é verdade? Área é classificação funcional, responsável institucional. A programática é finalidade e a econômica é o objeto do gasto, contribui para o aumento do PIB. Então, a letra B realmente é aquela que não pode ser considerada vantagem. Pode marcar a letra B. Letra C. Permite identificar o agente responsável pelas dotações autorizadas pelo Legislativo para dado programa. Permite sim. Letra D. Serve como ponto de partida para o estabelecimento de um programa de contabilização de custos dos vários serviços ou unidades administrativas. Exato, o ponto de partida é o órgão. Letra E. Quando combinado com a classificação funcional, permite focalizar no único ponto a responsabilidade, olha a palavrinha aí, pela execução de determinado programa. Perfeito também a letra E. Questão 10.
De acordo com as finanças públicas, no que concerne às classificações orçamentárias, não se pode afirmar que, letra A, a classificação funcional do orçamento representa o maior nível de agrupamento das ações do governo em grandes áreas de sua atuação, para fins de planejamento, programação e orçamentação. Classificação funcional é exatamente isso que ela evidencia, área de atuação do governo. Perfeita letra A. Queremos a errada. Letra B. A classificação institucional do orçamento apresenta a distribuição dos recursos públicos pelos órgãos responsáveis por sua gerência e aplicação. Institucional, responsabilidade, ok. Letra C. A classificação programática atual divide os programas em temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Perfeito, né? São os dois programas que temos atualmente. Letra D. A classificação econômica das despesas objetiva informar, sob o ponto de vista macroeconômico, o efeito do gasto do setor público na economia. Certo, gente? Vai aumentar o PIB? Não vai aumentar o PIB? Perfeito. E a letra E sobrou apenas ela. Vamos marcá-la? O programa representa, do ponto de vista administrativo programático, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público executar. Diversas áreas não é a classificação programática, é a classificação qual? Funcional. Classificação funcional que vai evidenciar a área de atuação do governo. Então, letra E é a única errada. Podem marcá-la. E assim fecho mais um ponto teórico e com as questões selecionadas. Despesa pública. E agora, vamos começar a estudar um assunto que, na realidade, é uma consequência da parte final do tema que acabei de abordar. Que parte final foi essa? O momento do reconhecimento de uma despesa como pertencente a um exercício financeiro. E o que nós aprendemos? A Lei 4320/64, em seu artigo 35, trouxe a seguinte redação. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o momento do reconhecimento de uma despesa é quando ela é empenhada para obedecer ao regime contábil de competência. Então, imagine a partir daí o que vai acontecer. Se eu coloco assim, se eu afirmo, olha, é uma despesa porque eu empenhei, mas independentemente de ter pago ou não, ela será despesa sim, pois esse é o momento do seu reconhecimento. Então, você tem uma despesa reconhecida que não foi paga naquele exercício. Se eu digo, é uma despesa e não paguei, estou devendo. E como vou chamar essa dívida, essa obrigação que surge com o empenho da despesa e não com o seu pagamento? Empenhei e não paguei. Se eu empenhar a despesa e não pagar, estou devendo. Essa obrigação chamaremos, olha só a tela, de restos a pagar. Esse é o ponto que eu vou iniciar agora. Restos a pagar. Gente, são estágios da despesa, como nós aprendemos. A fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Estágios da despesa. Imaginem que uma despesa foi fixada, foi empenhada, foi liquidada, mas não foi paga. É despesa? É. Por que é despesa? Porque nesse exercício ela atingiu o estágio do empenho. Outra situação. A despesa foi fixada, foi empenhada, não foi liquidada, nem foi paga. É despesa? É. Pelo mesmo motivo. Ela atingiu aqui o estágio do empenho. Então, você tem uma despesa empenhada e não paga. Você reconheceu como despesa, mas não pagou. Essa obrigação é que chamaremos de restos a pagar, que são despesas empenhadas, mas não pagas até o final do exercício. Irão compor uma dívida chamada de dívida flutuante. Então, conclusão, no final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas
e não pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. Então, o RP constituirá a dívida flutuante, que eu vou explicar melhor. Mas pelo exemplo anterior, pelo slide anterior, vou até voltar, vocês perceberam que no primeiro caso eu empenhei, liquidei e não paguei. No segundo, empenhei, não liquidei e não paguei. E todos esses dois casos, todas essas situações, nos levaram para quê? Para os restos a pagar, já que são despesas empenhadas e não pagas. Por conta disso, vamos diferenciar, distinguir as duas situações. Podem se distinguir dois tipos de restos a pagar, os processados e os não processados. Quando é que teremos um RP processado? Quando é que teremos um RP não processado? A fundamentação legal para isso está na Lei 4320/64, precisamente em seu artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, gente, RP é toda despesa empenhada que não foi paga, podendo ser esse RP processado ou não processado. Parágrafo único deste artigo. Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Então, esses empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual são aqueles créditos que podem ser um especial ou um extraordinário, cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos 4 meses do exercício financeiro, ou seja, a partir do dia 1º de setembro. Havendo saldo no final do ano, esse crédito poderá ser transferido para o exercício seguinte, sendo chamado, classificado como crédito adicional com vigência plurianual ou, simplesmente, como um crédito que foi reaberto no próximo exercício. O que a legislação nos trouxe aí foi o seguinte: esses empenhos que correm à conta desses créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados no exercício de sua reabertura, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Então, cuidado, no último ano, geralmente já peguei algumas questões, onde a banca trocou último ano por primeiro ano, invalidando completamente. Portanto, gente, esse assunto restos a pagar, isso que eu vou falar é muito importante. Esse assunto restos a pagar, ele só existe por conta do regime contábil adotado pela administração pública para a despesa, enfoque orçamentário, que é o regime de competência. Pois se a legislação tivesse dito assim, olha, só será despesa aquela que foi paga. Então jamais você teria uma obrigação no final do ano. Jamais você teria uma despesa sem pagar. Pois a legislação teria definido, olha, só é despesa aquela que for paga. Então cuidado, as bancas exploram isso. Os restos a pagar só existem por conta do regime adotado pela administração pública para o reconhecimento da despesa, que é o regime de competência, não é verdade? Tanto é verdade que esse regime está no artigo 35 da lei. E logo depois, já no artigo 36, a 4320/64, contornou essa situação. Que situação? Despesa empenhada que não foi paga. Então, se eu empenhei e não paguei, estou devendo, vou gerar uma obrigação. Mas vamos separar essa obrigação em dois tipos. Para fixar melhor, acompanhe comigo na tela. Haverá obrigação quando? Quando em um exercício a despesa for empenhada, liquidada e for paga. Nesse caso, não haverá obrigação. Empenhei, liquidei e paguei, não estou devendo nada a ninguém. Não haverá obrigação em um exercício quando a despesa for empenhada, a despesa foi liquidada e a despesa foi paga. Ela passou pelos 3 estágios da execução da despesa. Então, no final do ano, eu posso afirmar, não estou devendo nada a ninguém. Agora,
haverá obrigação e teremos aqui duas hipóteses que eu vou trabalhar com vocês, mas não agora, daqui a pouco. Até já.